Olá, amigos, tudo bem? Que prazer estarmos juntos aqui mais uma vez nessa Semana da Família da Divisão Sul-Americana. Você sabe, o tema deste ano para essa Semana da Família é Altares Restaurados. E antes de estudarmos a Palavra de Deus, como temos feito aqui, nós vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, ao abrirmos a Tua Palavra neste momento, nós pedimos, Senhor, a unção do Teu Espírito Santo, dando-nos discernimento espiritual para entendermos, Senhor, o que será lido aqui e dar-nos também humildade para colocarmos em prática no nosso dia a dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. O título do sermão de hoje é Aprendendo a Perdoar. E eu quero começar a mensagem de hoje lendo um texto da Palavra de Deus que Jesus falou aos seus discípulos e nós encontramos esse texto em São Mateus no capítulo 6, no versículo 12, que diz assim: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Esse texto é muito conhecido de todos nós cristãos, é claro. Ele está inserido dentro do Pai Nosso. Jesus está ensinando primeiramente que nós devemos pedir perdão a Deus. Mas se observarmos bem, esse texto não fala apenas do perdão de Deus. Ele fala também do perdão que deve existir entre nós, os seus filhos. Primeiro vamos tentar definir perdão para depois falarmos sobre a necessidade de nós perdoarmos uns aos outros. Como é que nós entendemos o perdão? Como é que nós podemos definir perdão? Bom, nós podemos dizer que perdão é a desculpa que se oferece ao ofensor, não lhe atribuindo motivos ou efeitos. Ou quem sabe podemos dizer que perdão ou perdoar é cessar de sentir ressentimentos contra quem causou a ofensa. Ou ainda uma terceira sugestão, perdão seria a renúncia por parte da pessoa injuriada a se ofender com possíveis condutas vingativas contra outra pessoa. E com toda certeza, você irá encontrar outras definições para perdão. Na verdade, que todos nós, sem exceção, nós já usamos o perdão de alguma forma. Todos nós já sentimos-nos ofendidos, magoados, ressentidos, porque alguém se dirigiu a nós com desrespeito através de palavras ou atitudes ofensivas. Todos nós já sofremos ofensas e todos nós também já perdoamos. E é verdade também que todos nós já ofendemos, já magoamos, já desrespeitamos ou deixamos alguém ressentido com alguma coisa que falamos ou fizemos. De igual modo, todos nós já fomos perdoados um dia. Nós lemos no início, o verso que nós lemos, ele está inserido, e falamos aqui que ele está inserido dentro da oração do Pai Nosso. Quando termina essa oração, Jesus continua chamando a atenção dos seus discípulos para a necessidade de se perdoar o próximo e as consequências de não fazê-lo. Por exemplo, Jesus disse no livro de São Mateus, no capítulo 6, versículos 14 e 15, o seguinte: Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. Eu vou repetir o que eu falei há pouco. O texto que nós acabamos de ler é uma continuação da oração do Pai Nosso. Depois de responder aos discípulos que haviam pedido a Jesus, ensina-nos a orar, Jesus então entregou-lhes a oração do Pai Nosso, que está relatada nos versículos anteriores aqui, versículos de 9 a 13 de São Mateus capítulo 6. Agora, depois que termina a oração do Pai Nosso, ele vai além desta oração e usa a conjunção explicativa pois, para dizer que vai explicar a oração. Ou seja, ele vai dar sentido à oração que ele acabara de fazer.
eu acredito que Jesus está enfatizando, destacando o que há de mais importante na oração do Pai Nosso. Ele termina a oração e qual é o ponto que ele enfatiza logo depois a seguir? É o perdão. Então, a lógica aponta para o centro da oração do Pai Nosso. Sem dúvida nenhuma, se existe na oração do Pai Nosso algo que deve ser destacado, lembrado, sem dúvida, eu repito, é a frase onde Jesus diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. O texto para mim é muito claro. Se perdoarmos as pessoas que nos ofendem, Deus nos perdoa também. Você tem alguma dúvida sobre essa afirmação aqui? Eu não tenho nenhuma dúvida. As palavras de Jesus não precisam de interpretação. Suas palavras aqui são claras e diretas. Se não perdoamos, Deus não nos perdoa. Jesus está falando da importância e da necessidade de perdoarmos para sermos perdoados por Deus. Como é que nós podemos, então, entender as palavras de Jesus? Então, quer dizer que o perdão é iniciativa do ser humano e não de Deus? Primeiro, o ser humano perdoa para Deus depois perdoar? Não é isso que a Bíblia está dizendo. Toda a iniciativa da salvação e do perdão pertencem a Deus, unicamente a Deus, e nunca ao ser humano. O que a Bíblia está dizendo é que Deus perdoa o ser humano para que este perdoe a quem o ofendeu. Se o ser humano não entender essa proposta de passar o perdão para frente, Deus não lhe entrega mais o perdão. A parábola do credor incompassivo, no livro de São Mateus, capítulo 18, ela não deixa dúvidas com respeito a esta verdade. Referindo-se ao homem que fora perdoado porque devia uma fortuna e não quis perdoar quem lhe devia uma mixaria, Ellen White escreveu no livro Parábolas de Jesus, na página 251, o seguinte: é verdade que pode uma vez haver sido perdoado, porém seu espírito impiedoso mostra que agora rejeita o amor perdoador de Deus. Está separado de Deus e na mesma condição em que estava antes de ser perdoado. Eu vou ler de novo esta parte. Está separado de Deus e na mesma condição em que estava antes de ser perdoado. Desmentiu o seu arrependimento e os pecados sobre ele estão como se não se tivesse arrependido. Ainda na mesma página, ela declara o seguinte: não nos é perdoado porque perdoamos, porém como o fazemos. Outra verdade que queremos destacar é que todos nós necessitamos de perdão para os nossos relacionamentos com as pessoas. Se é possível viver em sociedade sem perdão, é verdade também que é impossível viver em família sem o perdão. Precisamos entender e aceitar o perdão de Deus para perdoarmos o nosso próximo, pois se não entendemos o perdão de Deus, fatalmente nós fracassaremos em perdoar nossos semelhantes. Assim como muitos de nós, Pedro ele tinha uma visão distorcida do perdão divino e, como consequência, ele não sabia o que significava perdoar o próximo. Por estar equivocado sobre o perdão, é que Pedro perguntou a Cristo no livro de São Mateus, no capítulo 18, nos versículos 21 e 22, onde nós lemos o seguinte: então Pedro se lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Pedro seguiu o pensamento dos escribas e fariseus que defendiam a ideia de que o perdão deveria ser dado ao faltoso só 3 vezes. E Jesus falara aos discípulos que a justiça deles tinha de exceder a justiça dos escribas e fariseus. E nós lemos
essas palavras de Jesus em São Mateus, no capítulo 5, versículo 20, que diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Pedro, então, apresenta a fantástica soma de 7 vezes, mais do que o dobro exigido pelos líderes de Israel. Os líderes de Israel diziam 3 vezes, e Pedro, então, apresenta 7 vezes. Se é para ser melhor do que os fariseus, vamos ser muito melhores, pensava Pedro. Se é para exceder a justiça dos escribas e fariseus, vamos exceder de lavada, usando uma expressão popular de nossos dias. No pensamento de Pedro e na maioria de todos nós, perdão é um ato. Um momento histórico que pode ser contado, que pode ser mensurado, que pode ser contabilizado e, se nós quisermos, pode até ser gravado. Eu vou dar um exemplo bem conhecido. No dia 13 de maio de 1981, o Papa João Paulo II ele foi alvejado por tiros disparados pelo terrorista turco Ali Agca. No dia 27 de dezembro de 2000, o Papa foi fotografado dentro da prisão numa conversa com Ali Agca. E esse dia ficou conhecido como o dia em que o Papa concedeu perdão ao homem que tentou tirar a sua vida. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar diversas fotos deste ato histórico, o dia que o Papa João Paulo II perdoou o homem que tentou matá-lo. Dessa forma, a humanidade entende o perdão. Pedro também pensava assim, em seu pensamento, a pessoa ferida ou magoada mostra que está chateada, fica sem falar com a outra por alguns dias, por alguns meses, ou até mesmo por alguns anos. Então ela faz o bico até que venham lhe pedir perdão. Isso é ato, isso é um evento. Por isso que, infelizmente, todos nós temos a capacidade de guardar a ofensa durante anos, porque ficamos esperando por este ato, por este momento histórico, onde o perdão ele é dado naquela hora, naquele lugar e naquele momento. Ficamos remoendo o que as pessoas falam ou dizem conosco, ou então com a nossa família. Essa mágoa que guardamos enquanto esperamos que as pessoas venham pedir perdão a nós, até que estejamos preparados para perdoar, ela é nociva à saúde. Hoje, muitas pessoas enfermas, elas seriam curadas se tão somente entendessem e vivessem o perdão que Deus nos oferece. Nós sofremos por não entendermos a proposta de perdão de Deus. O nosso corpo sofre, a nossa mente sofre, a nossa família sofre. Quantas enfermidades seriam evitadas ou até mesmo curadas se vivêssemos o perdão divino nos nossos relacionamentos? Por não entendermos e por compreendermos o perdão de uma expectativa meramente humana, nós sofremos e fazemos a nossa família sofrer também. Vamos voltar ao diálogo de Jesus com Pedro. Como vimos, Pedro sugere 7 vezes. Jesus aumenta para 70 vezes 7. Quando responde 70 vezes 7, Jesus joga o perdão para uma outra dimensão. Uma dimensão tão desconhecida, estranha e distante do ser humano que faz com que todos nós consideremos o perdão uma verdadeira impossibilidade. E, na verdade, o perdão é uma impossibilidade humana. Por isso Jesus disse 70 vezes 7. Definitivamente, o perdão encontra-se em outra dimensão. Então, que dimensão é essa? Nós não precisamos ser muito bons de matemática para sabermos que 70 vezes 7 dá para ser calculado. A soma é 490, todos nós sabemos disso. Agora eu pergunto, quem já perdoou 490 vezes? Quem está anotando num caderninho ou numa agenda quantas vezes já perdoou o esposo, a esposa, os pais, os filhos ou os irmãos? Você já viu alguém que faz esse tipo de anotação dia a dia, erro a erro, pessoa a pessoa?
eu nunca vi, eu tenho certeza que eu nunca vou ver. Para mim, quando Jesus disse 490, ele queria dizer que perdão não se conta, porque perdão não é um ato, e sim uma atitude mental que nos leva a considerar as pessoas sem culpa, antes mesmo dessas pessoas errarem conosco. Sim, perdão é uma atitude mental. É uma decisão interior que tomamos quando aceitamos o perdão de Cristo. O perdão encontra-se, de acordo com as palavras de Cristo, fora da esfera humana. E você precisa de Cristo para alcançar esse perdão. Perdão é um ato interior. Perdão tem de ver com atitude mais do que com um ato de perdoar. Como eu já disse anteriormente, se você digitar na internet o dia em que João Paulo II perdoou a Liágica, você terá inúmeras fotos do momento dos dois na prisão. Mas eu quero lhe mostrar uma outra visão do perdão, outra dimensão do que significa perdoar. Poucas pessoas sabem que na ambulância, quando estava sendo levado para o hospital, o Papa disse ao seu secretário Dom Stanilau que já havia perdoado o autor do atentado. Mesmo sentindo tantas dores, mesmo sem conhecê-lo e mesmo sem saber o motivo por que aquele homem havia tentado tirar a sua vida, ele já havia o perdoado. Esse tipo de perdão só é possível entendendo o que está escrito no livro de Efésios. Por favor, abra a sua Bíblia aí, no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 31 e 32, que diz assim: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros como Deus em Cristo vos perdoou. Devemos entender que Deus nos perdoou em Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Nós nem existimos ainda, e Ele nos amou e Ele nos perdoou. Antes de cometermos o primeiro pecado, Ele nos amou, Ele nos perdoou, porque para Deus, perdão não é um ato, e sim uma atitude que precisa dominar o nosso coração em todo o tempo, todos os dias, em todas as horas. Veja que o contexto de Paulo joga o perdão para o nível da estratosfera. Devo perdoar o meu cônjuge da mesma maneira e do mesmo modo como Deus me perdoou em Cristo Jesus. Você vai perdoar as pessoas de acordo com o conceito que tiver do perdão de Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Por isso, a necessidade de nos aprofundarmos no perdão incompreensível de Deus para nós em Jesus Cristo. A proposta de Deus é que quando o cônjuge errar, o perdão já esteja dentro do coração, porque foi Deus quem colocou esse perdão lá quando o perdoou em Jesus Cristo. É por isso que você perdoa a sua esposa, porque Deus já o perdoou. Da mesma forma, você perdoa o seu esposo, porque Deus a perdoou. Você perdoa seus pais, seus irmãos, porque Deus o perdoou. Você perdoa quem ofendeu e se livra da ofensa, da ferida, da mágoa, porque Deus já o perdoou. Sim, o perdão tem de estar no coração antes de alguém precisar que você use, pois foi assim que Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Nós aprendemos hoje que a ofensa e perdão dependem de escolha. Escolhemos quem nos ofende e então escolhemos quem precisa de perdão. Escolhemos quando nos ofendem e quando vamos oferecer perdão, porque entendemos que perdão não tem de ver com merecimento. Perdão tem de ver com atitude interior. Perdão tem de ver com uma decisão tomada ao pé da cruz. Você foi magoado. Você ainda está magoado? Há perdão em Deus, por Cristo Jesus, o nosso Senhor, para curar você e libertá-lo desse peso que lhe causa dor e que rouba-lhe a paz. Você precisa perdoar alguém e não consegue? Precisa perdoar a sua esposa, o seu esposo, os seus pais, os seus filhos? Ore a Deus nesse exato momento para libertação e poder. Peça a Deus mais uma vez que perdoe todos os seus pecados e transfira esse perdão a quem ofendeu você,
porque você precisa e merece viver em paz. Você deseja orar comigo nesse exato momento, pedindo a Deus que Deus coloque no seu coração esse perdão, para você vivenciar esse perdão, para você entender que perdão é uma atitude interior do cristão que aceita Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Precisa de perdão para perdoar alguém? Precisa de paz na sua família, no seu casamento, nos seus relacionamentos? Eu quero orar por você agora e quero pedir que Deus abençoe você com um perdão que somente Ele pode oferecer. Querido Deus que está nos altos céus, muito obrigado pelo Teu perdão na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Hoje compreendemos, Senhor, que precisamos vivenciar este perdão e antes de vivenciar, nós precisamos aceitá-lo. E por isso aceitamos agora o Teu perdão oferecido a nós na cruz do Calvário. Perdoa-nos, ó Deus, e ajuda-nos a perdoarmos todas as pessoas que nos ofendem, em nome de Jesus Cristo. Amém.